Olá, estamos aqui mais uma vez para o podcast do Eleve-se. Eu não preciso mais dizer o quanto eu gosto de fazer esse momento, porque é um bate-papo super legal, a gente ouve boas histórias e você que está aí do outro lado recebe muita informação de valor. E hoje nós estamos com um cara espetacular. Eu vou deixar a Távila apresentar ele, porque a Távila sempre usa os melhores adjetivos para poder apresentar os nossos convidados. Eu nunca esqueço, Távila, do dia do Diego, que você falou assim, o estupendo, mas foi assim, com tanta empolgação. Não, mas tu percebeu que eu parei de falar? Porque senão eles vão assistir, aí eu preciso encontrar muito adjetivo, aí eles vão ficar enciumados, né? Porque ele foi estupendo, o Danilo vai ser o magnífico, vai, fala. Vai. Então, assim, olha, observe como a Távila apresenta bem nossos convidados, Távila. Aí ele joga uma responsabilidade, né? Olá, pessoal, eu sou a Távila Coelho e hoje nós estamos aqui com esse magnífico, estupendo Danilo, proprietário da empresa MyLEDs, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória do Danilo, os desafios e o que vem no futuro aí. Dá um spoilerzinho pra gente, vou passar para ele, Danilo, se apresentar. Bom, boa noite, meu nome é Danilo Brentini, proprietário da MyLEDs Iluminação. E tô aqui para bater esse papo legal aqui, que hoje vai ser bem interessante aqui. Vamos ver. Vou aprender com vocês. Oh, meu Deus. Vai lá, Távila. Já manda a primeira pra gente poder aproveitar muito bem o nosso tempo aqui hoje. Tá, a primeira pergunta é a que eu sempre vou fazer. É sobre como surgiu a empresa MyLEDs. Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo a gente, e como surgiu a MyLEDs e quem é o Danilo, a pessoa, o empresário por trás da marca. Bom, a MyLEDs, ela surgiu... Eu sempre fui comerciante. Desde os meus 13 anos de idade, eu já vendi café, já vendi... Já trabalhei em supermercado, já tive cafeteria, tive pizzaria, tive posto de gasolina. O empresário, ele nasce empresário, né? Tem oportunidade em tudo, desde sempre. Sempre as minhas conversas eram pensando o que poderia sair de negócio, de oportunidades. E me formei, vim para Palmas, sou engenheiro eletricista, trabalhei 6 anos na concessionária de energia, né, na Energisa, montei uma empresa de engenharia e... Depois a minha visão foi piorando e eu decidi, né, teve um episódio que eu caí dentro de uma piscina em construção e a minha esposa sempre falava, olha, é melhor você procurar uma coisa mais seguro, né, para mexer e tal. E nesse episódio que eu caí dentro dessa piscina em construção, eu decidi que eu ia voltar para o comércio para eu ter uma segurança a mais ali, né? Ficar mais interno. E aí busquei o que poderia ser, né, para ser uma coisa que casasse ali, né, que eu poderia vender para o mesmo cliente que eu vendo a energia solar, os meus projetos de engenharia, eu poderia vender também esse outro produto. E fui pesquisando e tal, e cheguei na iluminação. E abri uma lojinha bem, né, pequena e... Achava que era... se a iluminação pagar as contas do mês, a engenharia faz o resto, né? Só que, graças a Deus, a iluminação foi tomando corpo e se tornando no que está sendo hoje. Eu me lembro quando a MyLEDs era a Senergan. Que eu ia pra lá, a gente ficava horas conversando, falando sobre estratégias. Eu gostava demais. Primeira garota propaganda, né? Isso, tem isso também. Busca lá no feed, vai ter uns vídeos lá. Vai ter lá. Né? A Senergan, ela é a empresa de engenharia, né? Que era Soluções Energéticas e Ambientais. Né? Que quando eu fundei, eu trabalhava com geração alternativa, não era só energia solar, né? Era biodigestor, com biogás, que vinha de resíduos agrícolas, né? Pecuário, de granja de frango e tal. Nós fomos a primeira empresa no Brasil a gerar energia elétrica com cama de frango, né? Olha só. E aí foi acontecendo. Aí a Senergan se transformou em
MyLEDs. E hoje tá o que tá, né? O nome MyLEDs, então, foi o nome da primeira loja voltada para iluminação mesmo. Então, sempre foi esse nome. Surgiu como esse nome? Na verdade, quando eu abri a loja, eu abri com uma franquia. E a franquia tinha LEDs no nome. E eu fiquei só 1 ano na franquia. Não foi uma boa experiência. E aí eu resolvi sair da franquia e quis manter o nome LEDs no nome. E busquei uma marca que pudesse, né, manter, e achei o MyLEDs. Não, mas foi muito criativo, hein? Manteve um pouco assim, a identidade do que era na franquia, adicionou um nome super novo. Para mudar de nome de novo, aí eu pensei, eu não posso mudar, né, tão drasticamente. Mandou um recado para a franquia, LEDs não é sua, é minha. não. Ficou bem criativo. Ficou ótimo. Danilo, e teve aquele momento de virada? Qual foi aquele momento de virada que você enxergou que a MyLEDs tomaria uma projeção maior? Porque eu me lembro, a loja era pequenininha. Não, a ideia que ele falou foi tipo assim, se a iluminação pagar as contas aqui, a engenharia dá conta do resto, né? Sim. Mas a iluminação meio que tirou a engenharia meio que de jogo e tomou assim, o papel principal do negócio. E quando foi esse momento? Teve esse insight? Virou? Não, isso aqui vai tomar uma projeção que eu não estava esperando. Em que momento? Tu te lembra? Quando eu estava com a loja ainda lá pequenininha, teve uma arquiteta que foi lá e falou: Araguaína precisa de uma loja dessa. E aí, né, a veia empreendedora já fala: opa, tem que ir lá dar uma olhadinha, né? E aí, nessa que eu visitei Araguaína uma vez, na segunda já foi para abrir a loja. E aí abri a loja de Araguaína, e quando a loja de lá começou a rodar, eu já mudei a loja daqui de lugar também para ampliar. E aí eu entendi que ela estava tomando uma proporção meio, né, bem maior do que eu tinha pensado quando eu abri, né? E aí a energia solar foi ficando mais de lado. Foi focando mais na iluminação. A visão piorando, então eu não conseguia atender os meus clientes, então eu não conseguia resolver o problema do meu cliente. Isso para mim era muito ruim, né? Que eu gosto de cuidar dos meus clientes pessoalmente e eu não conseguia fazer mais isso. Então eu fui deixando de lado e depois passei pro meu cunhado, para um amigo que trabalhava comigo, e eles seguiram com a energia solar e eu foquei na MyLEDs, né, na iluminação. E aí a gente vem pivotando cada ano um pouquinho ali, né? E tá linda de ver, né, E a estrutura que você tem hoje, Araguaína e Palmas. Você falou que logo quando abriu Araguaína, veio para cá, aumentou a estrutura. Onde que era a MyLEDs lá no início? Você só teve 2 endereços em Palmas? 2 endereços. O primeiro endereço era na SE7, aqui na 104 também, na 104 Sul, né? Na Rua da Ferpan. Sim. Né? Mais para cima um pouco. E tinha 75 metros quadrados. Pois era nisso que eu queria chegar. Porque tipo, você tinha 75 metros e hoje a MyLED está numa estrutura gigante. Quando eu mudei para o ponto que eu estou hoje, passou a ter 150 metros de showroom. E o restante do prédio era todo estoque. Certo. E aí depois a gente foi conversando com os parceiros, perguntando o que a MyLEDs precisava mais para se tornar, né, uma das primeiras opções para eles. E sempre eles pediam um lugar mais exclusivo, peças mais exclusivas, peças com design. E aí eu fui entendendo que eu precisava ampliar e fazer um espaço mais adequado para esse público. Perfeito. E aí foi quando eu tirei o estoque de dentro do prédio, construí o piso superior, né, já com uma pegada diferente, né, mais elitizada. E esse é um recado para quem for empreender, né? Abra a cabeça. Eu conheço o Danilo
Desde sempre, né, Danilo? Desde tem muito tempo. Né? Desde quando abriu a loja, desde quando era a Senergan, né? E o Danilo, ele sempre foi muito de conversar. Então, eu chegava lá, eu conversava muito com o Danilo e ele perguntava: Tábio, o que você acha? O que você acha disso? E eu sempre... Que tipo de produto você quer pôr nos seus projetos? Tudo que a gente conversa com ele, ele recebe, né? Ele não tem resistência. Então, eu acho que esse fator de você receber informações, de aceitar, de absorver, de filtrar, claro que nem todas podem ser aceitas, né? Da mesma forma que ele conversava comigo, conversava com outros. Eu acho que é um dos pilares para o sucesso de um empresário. Eu acho que a gente pode ter 100 anos que a gente não vai saber tudo, né? E ele sempre foi absorvendo, a gente sempre conversava. Eu acho que o melhor negócio que existe é o validado. Sim, com certeza. Na minha opinião é isso. Eu acho que a pergunta é crucial. Tipo assim, Tábio, o que você precisa vender nos seus projetos? Olha, se você vai ouvir de quem te compra, obviamente. o que ela precisa comprar, né? Meu amigo, não tem nada mais validado do que isso. Mas né? tu sabia que tem resistência? Não, entendo. Eu chego em empresários que eu quero fazer parceria, eu falo, olha, vamos fazer assim, vai me ajudar. Tem muita resistência. O Danilo, ele sempre teve a cabeça muito aberta. Por exemplo, no meu negócio, né, assim, falando do mercado imobiliário, as construtoras, por exemplo, que mais vendem, que mais acertam no produto, é a construtora que mais ouve quem está na ponta. O que estão comprando? O que eles observam de uma estrutura? Então, isso que você fez e continua fazendo com os principais parceiros, que eu acredito que são os arquitetos, né, na sua grande totalidade, hoje, que você sempre ouviu, cara, isso é uma coisa inteligentíssima. Eu acho que isso é empreender de forma assim, nato mesmo. O empreendedor nato é esse aí, o que valida o negócio, né? Igual eu falei no começo, né? Eu já comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai tinha um sítio e eu lidava, né? Eu convivia ali com os funcionários do sítio, né? O peão lá, que eu plantava café junto e via meu pai lidando com isso. Minha mãe teve loja de tecido e eu também frequentava. Então você vai pegando, né? Tudo que você vive, né, é aprendizado. Então eu sempre trafeguei muito em todos os mundos, assim, né? Desde o pessoal lá da roça até nos... Legal. E aí eu fui absorvendo um pouquinho de cada coisa e aprendendo que a gente tem que escutar mais do que falar, né? Legal. Isso de vez em quando a gente não faz, mas a gente fala mais. O importante é que a gente sabe que isso é bom. Na prática, às vezes, é diferente. Ô, Danilo, eu fiquei curioso, foi nessa que eu sei que o café não tem muito a ver com iluminação, mas é porque eu sou bem curioso. Como que essa história do café, foi onde que teve essa fazenda que vocês plantavam? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Pedregulho. A nossa região lá chama Alta Mogiana. Ribeirão Preto, Pedregulho, perto do Triângulo Mineiro. Ali o café é um dos cafés mais saborosos que tem no Brasil, né? Hoje você não mexe mais com isso. A minha família ainda continua. Mas você é um amante, então. Você tem essa experiência do fazer o café. O café que você toma lá na Mailedes vem de lá. Tá explicado. Tá explicado porque eu passo na Mailedes só para tomar café. E tem vários clientes que vai lá para tomar um cafezinho mesmo. Que legal. Fala, hoje eu só vim pelo café e o biscoitinho. O biscoito, a Távila é apaixonado nesse biscoito, que todo mundo que chega lá com a gente, né, do Eleves, quando vai visitar, tem que comer. Inclusive, vou até aproveitar aqui pra gente fazer uma publicidade aqui. O Danilo, né, que tá falando aqui, poxa, a loja super legal, café bacana, um showroom interessantíssimo. É um dos credenciados no Eleves, né? E o Eleves tem esse privilégio, assim, de trabalhar com as principais lojas da cidade. Então, quando você faz parte do Eleves, se você está conectado com a gente, é com esse tipo de profissional aqui que você vai lidar.
Então, eu te indicaria, você arquiteto, engenheiro, corretor de imóveis, design de interiores, fique antenado no nosso Instagram, nos nossos conteúdos e nesse calibre de profissional aqui que você com certeza vai ter o privilégio de levar lá os seus clientes para ser muito bem atendido. Além de excelentes produtos, a Távila já confirmou o melhor café e o melhor biscoitinho para acompanhar e não tem para quem perder. E ainda sobre o café, eu vou convidar os profissionais, posso? Claro, com certeza. Então, todos os profissionais de arquitetura, design, corretor de imóvel, engenheiro civil, vai lá tomar um café com o Danilo e faz um tour na loja para conhecer. Ele tá lá o tempo inteiro, ele não faz nada da vida, ele só fica lá recebendo vocês. Eu não trabalho, eu só fico lá passeando. Ele só passeia lá. Mas se agendar, ele vai estar lá para receber e para apresentar a loja. Além de ir lá tomar um café comigo, que será muito bem-vindo, quem precisar também usar o nosso espaço, nós temos a sala de reunião, para atender um cliente, né? Não precisa ser um cliente de iluminação. Se um corretor quiser levar lá um cliente para conversar, o engenheiro precisar discutir um projeto, o arquiteto quiser fazer uma apresentação para o seu cliente, o nosso espaço está todo lá à disposição. O café, o biscoitinho, um bolo. Legal. Tudo para o pessoal também E é um espaço muito bonito que o Danilo caprichou. Bonito. Estacionamento super amplo. Eu nunca fui lá na MyLEDs e precisei estacionar em outro lugar. Tem um estacionamento super legal. A gente tem lá as vagas de estacionamento que é privada, né? Que é nossa. Mas graças a Deus o movimento é grande, de vez em quando ainda falta vaga. Pois é, coisa boa. Então é uma baita estrutura, é muito legal, bacana demais. Eu gosto de convidar sempre os profissionais, porque é tão diferente quando você vê no Instagram e quando você vai lá sentir a loja, é bem diferente. Danilo, uma dúvida, eu não sei se você vai lembrar, uma dúvida não, uma curiosidade. Lá no início da MyLEDs, ainda sobre o início da loja, teve algum grande projeto que você se deparou assim, um grande projeto, um grande pedido, algo desse tipo que você viu como um desafio para a sua empresa? Pergunta capciosa, né? É difícil de lembrar, né? Ou seja, ela já nasceu grande, ela não teve desafio? No começo, na verdade, nós éramos muito focados em cliente final, né? Em produto de giro, produto com preço mais acessível, né? Então, a gente, quando chegava um projeto, uma coisa, era muito esporádico. Nós não tínhamos ainda o entendimento, né, dessa parceria que é tão boa, né, com os profissionais. Então, a gente era muito focado em ter variedade, ter um preço acessível. E ter estoque. Estoque, até hoje, isso ainda não mudou. Então, os projetos que chegavam eram bem pontuais, assim. E aí a gente foi conversando com um aqui, outro ali, para ir melhorando isso, né? E aí foi gradativo, eu acho. Não teve nenhuma... Algo marcante, né? Assim, que chegou e assustou, né? Foi acontecendo devagar. Teve uma frase bem expressiva que eu ouvi você falar desde a primeira vez que a gente se encontrou. A Távila já teve contato contigo há muito tempo, né? Eu já sou mais recente. E uma das coisas que eu fiquei encantado assim, de ouvir quando você disse foi: faça como os meus concorrentes. Compre na MyLEDs. Cara, eu achei isso tão ousado, e quis entender, mas como assim? Os meus concorrentes tem muito a ver com o estoque da MyLEDs, né? É por causa do estoque, né? Os concorrentes têm algum estoque, né? Mas bem menos do que o que a gente trabalha, né? E outras empresas que têm estoques volumosos, mas às vezes são de produtos de muito giro. E a gente acaba tendo um estoque um pouquinho de tudo, né? Então acaba que muitas vezes as lojas vendem e não tem o produto para entregar, o prazo de entrega do fornecedor é um prazo cumprido e eles acabam indo lá na MyLEDs ser socorridos. E esse é um grande diferencial, né? Que eu falo o tempo inteiro, tá? A Távila só fala que a MyLEDs tem estoque, sim, eu falo porque isso é muito importante para quem... Pro profissional e que quer indicar e
tem urgência, porque a gente sabe que obra é desse jeito, né? Inclusive o cliente, ele contrata o arquiteto, ele já contratou o pedreiro, ele já está com tijolo e areia na obra e o cimento já está chegando. Aí ele contrata o projeto. Para a última semana, né, de entrega de obra. Isso, então o estoque, quem tem estoque faz toda a diferença. E essa foi uma sacada enorme que vocês tiveram aí e talvez fez... Isso eu... num dos outros negócios que eu tive, né, eu fui sócio de um primo do meu pai, e ele falou assim que quanto mais variedade você tem no seu comércio e mais produto para entregar ali a pronta entrega, mais você tem chance de ter sucesso. Sem dúvidas. E aí eu gostei dessa dica, né, e tento colocar ela na minha vida, né, e um exemplo disso é porque se você tem uma variedade muito grande lá, às vezes, como arquiteta agora, né, falando, a gente especifica um pendente, o cliente chega lá, ele já sai com um pendente similar, porque ele não quer esperar, ele tem urgência e o outro vai demorar a chegar. Então, de qualquer forma, você vai vender. Hoje a gente tenta seguir, né, o máximo possível do que foi especificado pelo arquiteto, né? Mas existem os arquitetos flexíveis, sim, né? Sempre que a gente vai fazer uma alteração... Bora falar de arquiteto? Vai cortar? A gente não faz essa alteração sem o consentimento do profissional. Porque ele teve o tempo dele de estudo, né? O briefing com o cliente, o que encaixava melhor no projeto dele. Então, a gente tem que respeitar esse trabalho. Né? Tem sim, inclusive, um outro pilar de uma boa parceria é justamente essa, é você respeitar o projeto de qualquer profissional. Mas eu me refiro à flexibilidade mesmo. Às vezes o cliente tem urgência, eu sou muito tranquila, meus clientes, eles já sabem, Távila, tem um aqui que é muito parecido. Inclusive o pessoal lá da loja, a Carol, que me atende, Távila, tem esse aqui que é muito parecido, o cliente está querendo. Pode? Ela sempre pergunta, né? Pode. Se eu vejo que encaixa, dá para trocar, todo mundo fica satisfeito. O profissional fala, olha, seu cliente está optando por esse. A Carol sempre me manda foto. Faz sentido no seu projeto? Pode ser e tal. E todo mundo sai feliz. Às vezes não muda o conceito do projeto, o cliente sai satisfeito. Eu já gostava da loja. Agora, sabendo que não vão modificar os meus projetos, eu fico ainda mais... Tô aquele cara, né? Tô quase um arquiteto desse núcleo. Ô, Danilo, falando um pouco, a Távila citou sobre a questão da Carol, né? Que é a vendedora. Quem te atende lá, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é trabalhar na MyLEDs. Porque às vezes pode ser que tenha algum, sei lá, arquiteto, algum vendedor que queira ingressar nesse negócio aqui e quer entender como que é a loja do Danilo. Dá um spoilerzinho sem ele precisar ir lá fazer uma entrevista. Olha, a MyLEDs ela tem melhorado em todos os sentidos e um deles é sobre a equipe, né? Tanto o cuidado com os profissionais que trabalham com a gente tem vários benefícios, nós temos lugar de descanso para eles com todo conforto, para eles no horário de almoço e tudo. E os profissionais, eles recebem muito treinamento, tanto técnico quanto de atendimento, todo o respaldo necessário ali. Nós temos arquitetos no quadro, nós temos engenheiro civil, nós temos engenheiro eletricista, né, que sou eu. Então, quem trabalha com a gente tem todo esse respaldo por trás para conseguir resolver qualquer dúvida, qualquer necessidade do cliente. Então, o profissional ali, ele tendo iniciativa, tendo vontade, ele vai se desenvolver muito bem e com tudo as ferramentas que ele precisa. Eu falo até isso porque, tipo assim, a Távila comentou, nossa, a Carol sempre me liga, trata super bem. Inclusive, a Carol, ela é arquiteta, então ela já vem com essas, às vezes o cliente quer, ela já fala tecnicamente, Távila, essa aqui é similar, e ela atende o projeto tecnicamente, porque também não é só substituir esteticamente, precisa ter...
Infelizmente, a Carol nos deixou. Ela foi convidada para trabalhar num escritório de arquitetura lá em Porto Alegre. Volta, Carol! Volta, Carol! Mas já estamos com reposição também de arquitetos que vão iniciar com a gente. O que eu ia fazer o comentário sobre o vendedor que atende bem é que, tipo assim, isso é fruto do back-office para trás, sabe? Porque ninguém vai atender bem simplesmente, o cara é legal, sendo que dentro da empresa ele é maltratado ou ele não tá feliz na empresa. Então, eu acho que reflete. O cara é muito bem tratado na estrutura, ele reflete isso automaticamente. Eu sempre falo, eu não gosto de funcionário que ganha pouco. Eu gosto de funcionário que ganha muito. Porque ele vai estar satisfeito sempre. Eu adoro pagar bem. Então, assim, meus funcionários sempre conseguem fazer bons salários, né? Pois é. Essa pergunta minha foi boa, porque eu tô achando que tem vaga lá na MyLabs. Pessoal que estiver escutando aí, ó, às vezes você tá procurando arquitetos, procurando uma oportunidade. Cara, e é incrível, né? Eu tenho um exemplo, assim, de casa mesmo, que é a minha cunhada, que formou em arquitetura, né? E para ela ingressar assim, dentro do mercado, ela entrou para uma loja e essa loja ensinou ela assim, meio que o que ela precisava nesse pontapé inicial. Então eu vejo muito que empreendedores, empresários como vocês acreditam muito no profissional e dá uma bagagem pro cara que eu acho incrível, né? Uma oportunidade muito bacana. Qualquer faculdade que você faça hoje, eu falo porque eu sou engenheiro eletricista e não saí da faculdade sabendo de tudo que a engenharia, né, precisa fazer. Nem o curso vai te oferecer nem isso. Nem o curso vai. E a arquitetura também não. Não. Você sai de lá sabendo um pouquinho de tudo, mas especialista em nada. Então, a bagagem que você ganha trabalhando em uma loja especializada, seja ela de iluminação, de móveis, de revestimento, de qualquer que seja, você vai conseguir uma bagagem muito grande. E outra coisa, hoje, para você ser um bom profissional, não adianta você ser um ótimo profissional técnico. Uhum. Você tem que ter gestão do seu negócio, porque ser arquiteto também é um negócio. Sim. Né? Ou ser engenheiro, ou ser corretor, né? Qualquer profissão é um negócio. Você é uma Ele empresa. tem que ser, antes de tudo, um bom gestor. Um bom gestor. Então, você trabalhando com vendas, você vai aprender técnica, né? Sobre aquele produto. Você vai aprender gestão de tempo, contato, né? com clientes, com o público. Hoje não adianta você ser ótimo tecnicamente e não saber lidar com pessoas. Sim. Né? Se você não souber se vender, o arquiteto vai ter que se vender o tempo todo. Sim. Né? Ele vai ter que passar a credibilidade. Então, ele tem que aprender a lidar com o público muito bem. Isso, nada melhor do que um comércio para dar para ele. Né? Perfeito. Excelente. Danilo, falando sobre produtos, fala um pouquinho pra gente do portfólio de produtos e serviços que a MyLabs oferece. Bom, hoje nós estamos ampliando as marcas mais exclusivas, né? Como hoje nós temos Klaxon, nós temos Atmo, Newline, WJ do Valdir Júnior, Madelustre, que é uma marca magnífica também. Nossa, tem várias. Empório, DNA, tem aí indo para a parte técnica, né, de lâmpada, nós trabalhamos com Stella, Brilha, são marcas muito conceituadas, né? E estamos ainda em busca de outras ainda que está por vir aí. Um portfólio quase infinito, né? Tem muitas opções. Sim. E serviços, nós, como eu falei, na equipe tem engenheiros, né, civil, eletricista e arquitetos, light design, e então nós tanto podemos, em parceria com um profissional de arquitetura, ajudá-lo com o luminotécnico,
como nós conseguimos ir na obra e resolver um problema de instalação, uma dúvida de instalação, algo que esteja dando errado ali, que às vezes o eletricista ou o gesseiro não sabe fazer a instalação daquele produto. Nós temos esse conhecimento e essa disponibilidade para ir em obra. E para o cliente final, né, que aí seria no caso dos corretores, que chega sem projeto nenhum e precisa só de um auxílio ali para colocar a iluminação no local, né, em pontos adequados, nós também podemos fazer essa indicação de o que está lá em cada cômodo da casa dele, sem muita dificuldade. E isso é ótimo, e eu gosto sempre de ressaltar que esse suporte técnico que a empresa oferece é um diferencial de todas as lojas credenciadas do Núcleo Eleve-se. Então, eu gosto de falar que é uma extensão do escritório, da experiência do escritório, né? Então, o seu cliente, agora falando para os profissionais, o seu cliente vai sair do escritório, todas as lojas credenciadas no Eleve-se vai ter esse suporte técnico para oferecer para o seu cliente e para os profissionais também. Você falou do corretor, né? Mas tem muitos profissionais de arquitetura, de engenharia civil, porque é uma infinidade de produtos, então é muito termo técnico, muita coisa para a gente absorver, porque dentro do meu escritório de arquitetura nós temos iluminação, nós temos revestimento de cadeira, nós temos planejados, então é muita coisa para a gente absorver. Então, ter essa parceria com essas empresas que têm esse apoio técnico é incrível, e eu só vou para onde eu consigo ter esse suporte, porque é uma extensão do meu escritório. Sim, e a gente foi entendendo isso, né, cada vez mais e colocando profissionais à disposição para dar esse suporte mesmo, para conseguir ajudar de todas as formas o nosso cliente, o nosso parceiro. Danilo, e fala um pouquinho sobre a questão da evolução mesmo, de tecnologia, que a gente vive uma evolução constante, né? Dentro do teu negócio, você também deve viver isso quase que diariamente. Como que a tua empresa lida com isso? Como que tem sido essa mudança tão drástica assim que a gente vive hoje? Rapaz, iluminação para mim era uma lâmpada, né, bulbo no meio do cômodo da casa ali, pronto, tava iluminado, né? E aí, quando eu abri a loja, mesmo sendo engenheiro, foi aquele monte, aquela avalanche de novidades e muita coisa diferente e com tecnologia cada vez maior. Quando eu abri, as fitas de LED estavam sendo lançadas, né? Então não tinha tanta qualidade. Ficava marcando os pontinhos assim, né? Os pontinhos de iluminação não ficava tão bonito. Hoje as fitas de LED você faz o que você quiser, desenha o que você quiser no seu projeto. Um exemplo aqui no estúdio, né? Aquela fita neon ali fazendo todo um desenho. Então tem infinidades de possibilidades, né? Os perfis que antes eram feitos só em sancas, né? De gesso, passou a ser perfil de alumínio, agora já tem os perfis flexíveis. Então, eu visitei uma empresa no mês passado, você consegue fazer o desenho que você quiser no teto do seu quarto. Tinha um campo de futebol desenhado com perfil no teto do showroom. Então, você faz o que você quiser. Lá no showroom, né, da MyLEDs tem lá um perfil flexível, fazendo como se fosse uma montanha, um carrinho desenhado assim, subindo a montanha com LED iluminado. Então hoje você consegue fazer o que você quiser com iluminação, né? Dar foco no que você quiser e mostrar a beleza do que você
Eu tenho aprendido muito com a Távila quando a gente fala sobre essa coisa de curadoria. Eu vejo que ela sempre já ia fazer essa pergunta. Tomei. Ela sempre fala sobre essa questão da curadoria. Vamos ver se eu vou fazer a mesma que eu ia fazer. Rocha. No caso da MyLEDs, você é o responsável por essa curadoria ou você tem uma equipe que fica antenada assim para poder trazer sempre as novidades? Era essa a pergunta? Roubou minha pergunta. Então tá. A gente tá na sintonia boa. Tá certo. É muito tempo de convivência, Deve né? ser. Rapaz, era mais focado em uma pessoa só, né? Que é o Railton. Mas a gente já foi... Eu nunca deixei de participar, né? Em todas as feiras nós estamos juntos, visitando as feiras. E sempre a gente conversa com a equipe, mostra os produtos. Então, é uma curadoria em conjunto, né? Busca de marcas novas, muitas vezes são marcas mais difíceis de acessar, né? Como essas que eu falei, que eram exclusividades de uma loja só. E aí, para uma negociação de você conseguir trazer essas marcas, né, para a empresa, aí eu entro nessas negociações mais delicadas, né, mais difíceis. Aí eu que entro para ir conseguir isso. Mas sempre nós temos ali uma equipe de curadoria para conseguir trazer as melhores opções para o mercado de Palmas. Né? E como arquiteta é uma boa curadoria. Gosto muito de visitar. É muito fotogênica aquela loja. Inclusive você que precisa de um local para fazer o seu ensaio fotográfico pode ir para MyLEDs também. Toma café. Tem uma escada bonita, né? É muito. Aquela iluminação para fotografia é perfeita. Toda vez que eu vou lá é um close. Mas a Távila gosta de tirar foto? Nem sabia Nossa, disso. Deus. Nem me fala. É um close, um café e uma rosquinha. O nosso marketing sofre, né? Que é o Henrique. Todo lugar que vai tem que ser várias poses para poder tirar as fotos da Távila. Não preciso de várias poses. Eu sou bonita. A primeira já sai boa, né? Que tal? Danilo, sabemos que o estoque é um diferencial da MyLEDs. Além do estoque, quais os outros diferenciais da concorrência das outras lojas? Tanto daqui quanto de fora do estado? Hoje nós fornecemos vários estados, né? Nós vendemos para Tocantins, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Bahia. O diferencial, eu acho que, além da pronta entrega, é a equipe especializada, né? Que pode tirar todas as dúvidas. A nossa tratativa de garantia, né? Se dá algum problema, a gente tenta resolver o problema do cliente. O pós-venda, super importante. O mais rápido possível. E o espaço, né, não falando para vendas externas, mas o espaço, né, a estrutura da empresa. Hoje nós temos muita coisa, muito produto à mostra, né, no showroom. Então as pessoas vão conseguir enxergar, né? Ver com a mão. Ver ligado, ver desligado. Ver ligado, desligado, né? Que todo mundo gosta. Ver, né? Com a mão é bom. Ver com a mão, né? Porque as pessoas não querem só olhar, né? Elas querem tocar, ver o produto. Não, mas é então, diferente. Tu ver fisicamente para uma fotografia é completamente diferente. A cor, diferente. né? Porque a cor, se você olhar a cor num catálogo, é muito diferente de você ver ela ao vivo, né? Então, acho que o diferencial é a pessoa ir lá e conseguir entender o que ela está pondo no projeto dela, conhecer o que vai ser instalado na casa dele. Eu acho que é isso um dos grandes diferenciais, né? E a capilaridade, né? Que a gente hoje está em Palmas, Araguaína e abrindo Gurupi, né? E você está falando aí de outros estados que está mandando. MyLEDs tem cara de nome de franquia, não tem? Já pensou nisso? Já pensei, já cogitaram muito, me perguntam muito. A marca já está registrada como franquia também, mas como negócio em si, eu não vejo vantagem para o franqueado. Não seria, a vantagem não seria, para mim seria vantajoso. Eu acho que para o franqueado eu não vejo ainda vantagem nesse momento. Porque a MyLEDs ainda não tem linha própria, né? Então, a partir do momento que tiver uma linha própria,
tanto de técnico quanto decorativo, se um dia a gente chegar a conseguir isso. Aí então quer dizer que isso está no radar? Olha, nada tá fora do radar, né? Ele é empreendedor. Eu não sei se hoje, amanhã ou daqui, né, muitos anos, mas onde há possibilidade, a gente, se for viável, a gente. Porque hoje eu vejo a MyLEDs uma empresa tão bem estruturada que existe até outros formatos de expansão, sem ser a franquia. Nós tem a possibilidade de pegar um sócio em tal cidade, esse já é o nosso modelo de expansão. Palmas, que é o de Gurupi. Palmas eu sou proprietário, né, único. Araguaína eu tenho um sócio, que é quem fica lá no comercial. Gurupi eu também tenho uma sócia, que é quem vai tocar lá no comercial. E já temos mais, talvez 2 aí previstas para um espaço não muito longo também previsto para abertura. E sempre a gente busca esse formato, né, de ter um sócio no local, porque é alguém para cuidar com os olhos de dono, né? Sim, e eu fico feliz demais de ouvir que a MyLED está em expansão. A gente busca. E é de coração, viu, Danilo? Eu tenho uma afinidade tão grande pelo Danilo, porque por causa do histórico, né? Eu era garota propaganda. Olha, a gente costuma falar, Danilo, que a gente inicia esse bate-papo aqui como se fosse demorar uma infinidade de tempo, né? E aí ele passa como se tivesse, assim, poucos minutos. E a gente meio que vai chegando aqui para o final, assim, do nosso tempo aqui. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho. A gente falou sobre a vantagem de ter lojas como vocês dentro do Eleve-se, né? E pra gente é motivo de muito orgulho, obviamente. Mas fala agora um pouquinho da tua visão, você, Danilo, como empresário, fazer parte de um núcleo como esse e ter o acesso a esses profissionais. Olha, para a empresa, né? Como a Távila perguntou lá no início, né? Sobre projetos e tal, eu fui aprendendo o valor das parcerias durante a trajetória aí da MyLEDs, né? E com certeza é muito valioso a parceria. E o núcleo é uma forma de você estar premiando essa parceria, né? De você estar agradecendo os parceiros que te acompanham, que te ajuda durante o ano todo, né? E eu acho que faz todo sentido a gente presenteá-los, né? Com as viagens lindas, né? Deliciosas aí que o núcleo, né, oferece. Perfeito. E a gente fica assim muito orgulhoso mesmo de ter vocês dentro do nosso projeto. Eu sei que os profissionais também adoram, porque são lojas muito importantes dentro do cenário do comércio de Palmas, né? A gente fica feliz com isso. Cara, o núcleo já está tomando uma proporção tão interessante, né? Já tem bonito. Muitos profissionais sendo premiados, já tem muita gente se envolvendo, e a gente está aqui fazendo para que cada vez isso possa dar mais frutos, que é o que a gente quer. Eu e a Távila, a gente sempre falou do núcleo como sendo, poxa, o profissional é muito importante, claro, o arquiteto, o engenheiro, o corretor, o design são importantíssimos, é ele que faz a máquina girar, porque os negócios vêm daí, né? Mas a gente tem um carinho especial por vocês empresários, porque, cara, carregar um CNPJ não é uma tarefa fácil dentro do cenário atual que a gente tem hoje. Isso economicamente falando, de pessoas, de tudo, carregar um CNPJ é uma dificuldade extrema, né? E a gente vê que vocês fazem isso com muito afinco, assim, a gente quer contribuir cada vez mais, e é para isso que o núcleo entra, né? Então, nossos jantares, os encontros que temos, esse momento para vocês poderem expressar de fato quem são, a empresa, é o papel realmente do Eleve-se, né, Távila? Colocar vocês em evidência que são os verdadeiros guerreiros dessa batalha que a gente vive hoje em dia no comércio da nossa cidade, né? É isso. Perfeito. Então é isso. Danilão, se você pudesse fazer com que a tua frase final ecoasse para o mundo inteiro,
Imagine que o Isso mundo vai virar inteiro... um bordão pro acho que legal, podcast? né? Eu adorei. Imagina que nós temos aqui um amplificador gigante, assim, e o que você falar, o mundo inteiro vai escutar. O que você escolheria dizer na sua frase final aqui dessa entrevista? Rapaz, tudo que você for fazer, faça com dedicação, tente fazer da melhor forma possível e não deixar nada te parar, né? Perfeito. Sempre à frente. Perfeito. É uma frase Filosofou, perfeita. hein? É frase perfeita para um empresário, né? Maravilha. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um podcast hoje com essa entrevista maravilhosa que eu tenho certeza que vai gerar vários cortes, né? Porque são coisas valiosas que foram ditas aqui. Então queremos agradecer você que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Sigam, fiquem de olho no Instagram, porque tem muita coisa legal ainda para surgir. E no próximo episódio a gente vem com mais uma entrevista super interessante. Vou deixar a Távila se despedir. Sigam o Núcleo Eleve-se Tocantins e sigam a MyLEDs também. E eu vou reforçar o convite em nome do Danilo. Vão na loja conhecer, gente, vocês precisam conhecer porque é uma loja magnífica, como empresário magnífico que ele é. Obrigada, Danilo, por estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, da sua história, da sua trajetória. E eu sei que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E hoje, uma terça-feira, né, à noite, era para estar lá com a família e você está aqui com a gente. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço, Távila, Danilo, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom, né, poder ter boas conversas e trocar as experiências que a gente só tem a crescer com isso. Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo episódio do podcast do Eleve-se. Até mais. Uhul. Foi? Foi. Perfeito.